Se esta mensagem chegou até você, talvez não seja por acaso. Existe uma pergunta que tem habitado silenciosamente os seus pensamentos: como eu vou construir a vida que sonho? Como vou alcançar a abundância que sinto que nasceu para mim? Talvez você chame isso de sucesso. Talvez chame de propósito. Talvez, em alguns momentos, chame de seu primeiro milhão. Mas, independentemente do nome, existe algo dentro de você que sabe: você não veio ao mundo para viver pequeno. Eu consigo sentir isso. Você é alguém de ideias grandes. Talvez seja uma pessoa criativa. Talvez seja alguém que lidera pelo exemplo, pelas palavras ou pela visão. E mesmo que ainda não veja isso claramente, existe em você uma inquietação que nunca desaparece. Aquela sensação persistente de que existe algo maior esperando por você. Porque algumas almas simplesmente carregam um chamado. E o seu chamado parece estar profundamente ligado a construir algo significativo. Não apenas para si mesmo, mas para deixar uma marca no mundo. Há dentro de você um desejo que vai além do dinheiro. O dinheiro é apenas uma consequência. O que sua alma realmente busca é realização, impacto e propósito. E eu sei que essa ideia do primeiro milhão já visitou seus pensamentos inúmeras vezes. Talvez antes de dormir. Talvez enquanto trabalha. Talvez quando observa a vida de outras pessoas e se pergunta quando chegará a sua vez. Mas aqui existe algo importante para compreender. Você não precisa acreditar em quem transmite a mensagem. A única coisa que importa é sentir se algo dentro de você reconhece a verdade quando a escuta. Porque às vezes a verdade não chega para convencer a mente. Ela chega para despertar a alma. E existe uma energia muito forte ao redor de você neste momento. Como se algo estivesse se movendo nos bastidores da sua vida. Como se portas invisíveis estivessem começando a se abrir. Talvez você tenha pedido um sinal. Talvez tenha feito uma oração silenciosa que ninguém ouviu. Talvez, em algum momento de cansaço, você tenha olhado para o céu e perguntado: quando será a minha hora? E talvez a resposta esteja começando agora. Independentemente daquilo em que você acredita, Deus, anjos, universo ou simplesmente a força da vida, existe algo maior trabalhando em seu caminho. E a pergunta não é apenas como você fará seu primeiro milhão. A pergunta mais profunda é: quem você precisará se tornar para recebê-lo? Porque toda grande abundância exige expansão. Toda grande realização exige transformação. E existe algo que preciso dizer com sinceridade. Você nasceu para realizar grandes coisas. Sim. Mesmo que hoje isso pareça distante. Mesmo que a realidade atual não reflita os sonhos que habitam seu coração. Os sonhos que vivem dentro de você não foram colocados ali por acidente. Pessoas sem destino extraordinário raramente carregam visões extraordinárias. Você possui ambição. Você possui visão. Você possui um fogo interno que às vezes nem você mesmo consegue explicar. E esse fogo existe por uma razão. Mas há uma verdade difícil de ouvir. Muitas vezes, a maior barreira entre você e a vida que deseja não é o mundo. É você mesmo. Não porque lhe falte capacidade, mas porque às vezes carregamos medos invisíveis, crenças silenciosas, feridas antigas. E elas se tornam correntes que nem percebemos estar usando. Talvez uma parte sua ainda espere que algo externo venha salvá-lo. Uma oportunidade perfeita. A pessoa certa. O momento ideal. Alguém que finalmente reconheça seu valor. Mas a vida raramente funciona dessa maneira. Porque aquilo que transforma destinos não é ser escolhido. É decidir escolher a si mesmo. E talvez esta seja a grande mudança que sua alma está pedindo agora. Parar de esperar. Parar de adiar. Parar de entregar o próprio poder às circunstâncias. Porque existe uma versão futura de você que já construiu tudo aquilo que hoje parece distante. E ela está esperando apenas uma coisa: que você dê o primeiro passo em sua direção. E talvez o próximo passo não seja trabalhar mais. Talvez seja alimentar sua mente de maneira diferente. Porque tudo aquilo que você consome, consome você de volta. Os livros que lê,
as vozes que escuta, as conversas que mantém, as músicas que repetidamente coloca em seus ouvidos, os conteúdos que alimentam seus dias. Tudo isso constrói silenciosamente a arquitetura da sua mente. Se você deseja viver uma vida extraordinária, precisa começar a frequentar, ainda que em pensamento, lugares extraordinários. Leia livros que desafiem sua visão de mundo. Escute pessoas que já percorreram caminhos que você sonha trilhar. Permita que sua mente seja expandida. Porque ninguém alcança novos horizontes carregando as mesmas crenças que o mantiveram preso no passado. Você não precisa chegar ao seu destino da noite para o dia. Mas precisa dar um passo. E depois outro. E depois mais um. Grandes montanhas não são conquistadas em um salto. São conquistadas em milhares de passos invisíveis. E talvez a pergunta não seja: como vou fazer meu primeiro milhão? Mas: que pessoa preciso me tornar para ser capaz de sustentá-lo? Porque a abundância não é apenas algo que se recebe. É algo que se sustenta. E sustentar exige crescimento. Existe em você uma centelha, uma chama, uma energia criativa esperando para ser acesa. A vida parece estar enviando mensageiros ao seu caminho. Pessoas, ideias, oportunidades, livros, conversas e até mensagens inesperadas. Talvez esta própria mensagem seja um deles. Talvez você precisasse ouvir algo dito sem rodeios. Algo que sacudisse as estruturas. Porque às vezes o despertar não chega como carinho. Chega como verdade. E existe uma crença antiga dentro de você que precisa morrer. A ideia de que alguém virá salvá-lo. Talvez você tenha esperado pelo parceiro ideal. Pela oportunidade perfeita. Pelo investidor certo. Pela pessoa influente que abriria portas. Pelo momento certo. Mas a vida raramente muda quando esperamos ser resgatados. A vida muda quando decidimos assumir o leme. Nenhum cavaleiro aparecerá no horizonte para construir o destino que pertence à sua alma. Porque há caminhos que ninguém pode percorrer por você. E talvez a maior prisão não seja a falta de recursos. Seja a expectativa silenciosa de que outro alguém fará o trabalho que pertence a você. Lembro-me de um conselho simples, mas poderoso. Olhe para a sua vida atual e pergunte a si mesmo: se eu continuar exatamente como estou hoje, estarei mais próximo ou mais distante da vida que desejo viver daqui a 5 anos? Porque essa pergunta muda tudo. Se o ambiente em que você vive não o aproxima do seu futuro, talvez seja hora de mudar. Se os hábitos atuais não o aproximam do seu destino, talvez seja hora de mudar. Se os pensamentos repetitivos continuam produzindo a mesma realidade, talvez seja hora de mudar. Mudança não é punição. Mudança é alinhamento. Às vezes, crescer significa despedir-se. Despedir-se de lugares, de pessoas, de versões antigas de si mesmo. E isso dói. Mas algumas portas só se abrem quando temos coragem de fechar outras. Existe também uma armadilha muito sutil da mente. Fingir que não deseja aquilo que, no fundo, deseja profundamente. Talvez você veja alguém vivendo uma vida próspera e diga: eu nem queria isso mesmo. Mas seu coração responde em silêncio: na verdade, eu queria. E não há vergonha nisso. Não há nada de errado em desejar liberdade, conforto, abundância, tempo, experiências, ou até mesmo um carro de luxo. O problema não é desejar. O problema é negar o próprio desejo e transformar essa negação em identidade. Porque aquilo que você rejeita, dificilmente consegue construir. Você não precisa fingir desapego para parecer espiritual. Pode admitir: sim, eu desejo crescer. Sim, eu quero prosperar. Sim, eu quero viver uma vida maior. A verdade liberta. E às vezes o que você mais precisa não é motivação. É honestidade. A honestidade de reconhecer que, em muitos momentos, o maior obstáculo não foi o mundo. Foi a maneira como você enxergou a si mesmo. A mente é um jardim. E cada pensamento repetido se torna uma semente. Se você planta diariamente,
Não sou suficiente. Nunca vou conseguir. Não pertenço a esse lugar. Seu interior começa a acreditar. Mas se aprende a plantar novas sementes. Tenho um propósito. Estou crescendo. Sou capaz de aprender. Minha vida pode mudar. Algo começa a florescer. Ninguém pode entrar na sua mente e construir sua autoestima por você. Ninguém pode acreditar em você no lugar de você. Existe uma conversa silenciosa acontecendo dentro de sua alma todos os dias. E ela está moldando seu destino. Talvez esteja na hora de fazer um novo acordo consigo mesmo. Nunca mais quebrar a própria palavra. Se disser que vai estudar, estude. Se disser que vai treinar, treine. Se disser que vai começar, comece. Porque cada promessa cumprida fortalece a confiança entre você e si mesmo. E toda grande realização nasce dessa confiança invisível. A disciplina não é apenas fazer tarefas. A disciplina é provar a si mesmo repetidamente que você pode confiar em quem está se tornando. E quando isso acontece, algo muda. Você deixa de perseguir o destino e começa a se tornar a pessoa que é capaz de recebê-lo. Então siga em frente. No seu ritmo. Respeite a lentidão do seu caminho. Algumas vidas florescem cedo. Outras florescem profundamente. Talvez primeiro você precise mudar por dentro antes de colocar sua obra no mundo. E está tudo bem. Porque aquilo que é construído com consciência cria raízes mais fortes. Eu acredito que existe mais dentro de você do que imagina. E talvez, às vezes, a voz da sabedoria precise ser firme não para ferir, mas para lembrar. Você merece mais. Muito mais do que se permitiu acreditar até hoje. E quem sabe, talvez até exista um futuro onde você olha para trás, sorri e percebe que tudo começou no dia em que decidiu parar de esperar ser salvo e começou a construir a própria vida com as próprias mãos. Se esta leitura fez sentido para você, por favor deixe seu like, e conte aqui abaixo o que fez você tomar a decisão de seguir adiante.